Apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha pela internet. O nosso programa de hoje é sobre política, sobre eleições que estão começando, mas com um outro olhar, como pede o nome do nosso programa, especificamente para o pode e não pode, digamos assim, do direito eleitoral. O pode e não pode para os candidatos, o pode e não pode também para nós, os eleitores. E o nosso convidado é o advogado Robson Luizin, um especialista do tema, um dos organizadores do Manual Prático de Direito e Contabilidade Eleitoral para as eleições de 2024. Nós vamos botar os créditos para quem desejar adquirir também. O livro foi lançado pela editora O Eleitoralista no início deste ano. Natural de Santa Maria, formado em Direito pela Universidade de Cruz Alta, o doutorzinho também tem ampla experiência em Direito Público, mestre em Direitos Humanos, especialista em Políticas Públicas. Ele também já foi presidente da FASE, a Fundação Socioeducativa do Rio Grande do Sul. Bom dia, doutorzinho. Obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Kleber. Obrigado pela oportunidade. Imagina. Eu queria começar por hoje, né? Hoje, sábado, né? O nosso programa é gravado, mas está indo ao ar sábado, dia 10. Né? A partir hoje, o que ainda pode, o que não pode? Quando dá a virada, doutorzinho, desses pode e não pode aí? Na verdade, o direito eleitoral ele é complexo porque ele é subjetivo nas construções da legislação, né? O nosso código é um código obsoleto, mas todos até o dia 15 de agosto são pré-candidatos, né? A eleição... Até o dia 15 é a tal da pré-candidatura. Exato. Né? Mesmo aprovado em convenção, tu só vai ter a perspectiva de poder trabalhar na condição de candidato a partir de 16 de agosto. Portanto, até dia 15 de agosto, todas as tuas ações, elas são voltadas ao eleitor e não ao voto. Eu costumo dizer que o pré-candidato trabalha o eleitor e o candidato trabalha o voto. Então, até 15 de agosto... É uma sutileza, mas que tem que ter cuidado, Tem que ter cuidado, não pode pedir apoio, não pode pedir voto, não pode pedir engajamento, né? Não pode fazer impulsionamento de propaganda negativa ou depreciativa, porque a pré-campanha ela foi construída com a concepção de que tu possa ampliar o teu espaço com o eleitor e não na construção do voto. Perfeito. Redes sociais também nos explica um pouco nessa eleição, em termos de contexto, o que muda, o que não muda, e também os pode e não pode a partir de quando, doutorzinho? O que houve, né? O Tribunal Superior Eleitoral, pela primeira vez, ele trancou a liberação das resoluções normativas em decorrência de duas demandas, a inteligência artificial e a fake news. Então, tem hoje uma resolução em que ele vai tratar da fake news, né? E ele vai responsabilizar quem faz a fake news, quem publica a fake news ou quem compartilha a fake news. E essa regra é a regra tanto para as redes sociais como para o WhatsApp e Telegram, né? Então, o cuidado que tu tem que ter com relação às redes sociais é saber que tu pode ser responsabilizado mesmo não sendo o autor principal dessa demanda. Mesmo não sendo candidato. Né? E a tecnologia, ela te possibilita hoje identificar o IP da onde tu está gerando ou produzindo essa fake news, né? A fake news ela vem com o objetivo de trazer mais normalidade na relação do processo eleitoral e as multas elas são de 5 a 30 mil reais e dependendo da gravidade da demanda, além do ilícito penal, tu tem a perspectiva de ter cassado o teu registro ou cassado o teu diploma. Mas isso atinge também quem não é candidato, eventualmente? Sim, a pessoa, aquele terceiro que mesmo não sendo candidato, compartilhe material sabidamente inverídico, também é responsabilizado, inclusive, na possibilidade de ter a aplicação da multa. Isso que eu queria te ouvir, né? Em termos de conceito, o que essa normatização e a jurisprudência já estão entendendo por fake news e aí numa preocupação do ponto entre liberdade e censura? Qual é o conceito para essa legislação sobre fake news? Bom, primeiro a legislação ela é recente, né? Para te confessar, hoje, essa semana a eleição já começou rápida, né? Já interpus 5 ações judiciais, sendo que 3 delas calçadas em impulsionamento negativo e distribuição e divulgação de fake news, né? Então, não existe um entendimento com relação a isso, né? Existe tá se formando uma construção teórica do que é, de qual é o dano que tu vai causar e qual é a construção de responsabilidade que tu tem com isso, né? A fake news, além de tu ter a responsabilização de quem distribui, dependendo daquilo que tu constrói como fake news, vou fazer uma live e vou faltar com a verdade, vou injuriar e caluniar sabidamente, de forma inverídica, eu vou fazer a representação
da propaganda irregular, eu vou fazer a representação da fake news e eu vou fazer ainda um pedido de direito de resposta, né? Por exemplo, o direito de resposta, que já é algo consolidado dentro da legislação, ele vem para dentro da internet e diz que aquele vídeo que tu postou e que durou 3 minutos, eu tenho o direito de usar o mesmo espaço, o mesmo tempo na tua rede social marcada por ti pelo dobro do tempo, né? Isso a gente falou aqui também com o Dr. Gustavo Paim, que é teu colega, Isso. e ele lembrou o caso que está começando a acontecer na internet, né, da última eleição em que o Eduardo Leite ganhou um direito de resposta nas redes sociais do Edgar Preto. Então, abri a rede social do Edgar e estava lá um vídeo do Eduardo Leite. Agora pode acontecer... Agora está pautado dentro do Tribunal Superior Eleitoral de forma mais clara dentro das resoluções. O que o tribunal fez? O tribunal atrasou as resoluções para avançar naquilo que ele tinha dificuldade de regular. E a regulação é subjetiva, porque para mim ou para ti o que é e para o outro pode não ser. Então, tu tem que por isso que eu te perguntei sobre o conceito de fake news. Isso, né? é a distribuição de fato efetivamente inverídico, tá bem? Aí tu tem essa construção para poder montar uma peça e poder convencer o juízo com relação a isso, né? Então, para todos, o direito eleitoral é tu tatear no escuro, porque, na verdade, de um ano, de uma legislação para outra, de uma eleição para outra, existem muitas inovações, né? Então, nós vemos nessa eleição agora, por exemplo, com a regulação da candidatura laranja, que nas outras eleições não se tinha, nós vamos estar avançando jurisprudencialmente na questão do uso dos tempos religiosos, que não existe uma súmula com relação a isso, mas o tribunal vai avançar e vai determinar que aqueles candidatos que se utilizam dos tempos religiosos para poder macular o direito de voto poderão ter os seus registros, as suas candidaturas cassadas. Nós já tivemos 2 casos no Brasil, nas eleições últimas, para deputado federal, que teve decisões com relação a isso. A questão das candidaturas laranja... Traduzindo, o senhor está querendo dizer que, em tese, não poderia mais se pedir voto dentro de igreja? Brincando, reza antes, não reza durante a eleição, né? Ou seja, o pastor vai lá e vai pregar a palavra e, naquele momento, ele vai determinar que o candidato é tal, X ou Y, eu não preciso nem estar lá para ser responsabilizado, porque se responsabiliza quem se beneficia da ação da ilegalidade, né? E a súmula 73... Nas faculdades pode, de certo, professor universitário. Bom, mas aí é um outro conceito. É outro problema. Também não Vamos pode, deixar né? pra lá. Mas acho não que poderia, avançar. né? Mas tem acontecido muito, Sim, né? sim. Infelizmente. E a súmula 73 também é uma inovação do tribunal, Que é o quê? que ele traz a regulação do que é candidato laranja, que é o respeito das cotas, 70% no sexo, 30% do outro, e o candidato laranja, geralmente é a candidata mulher, né? Que foi o caso dessa cassação da chapa do Podemos, Do Podemos né? agora, exatamente. Então, o que Então, acontece? que já existiu isso e agora vai ficar ainda mais... Era jurisprudencial e não era simulado. Ah, perfeito. Então, agora é súmula. Agora é súmula. Tá, tem uma súmula do Tribunal Superior O cara, Eleitoral. traduzindo, o cara que botar lá uma mulher laranja só para constar... Tu vai ter os critérios que são baixa votação, a prestação de contas fora da razoabilidade perfeito. e, inclusive, a possibilidade de ter feito campanha para outra pessoa e não ter produzido material para poder cooptar votos. De 2020 até 2023, se teve mais de 70 casos procedentes de cassação pela atual E aí cai súmula, a chapa toda, cai doutorzinho. toda a proporcional. É gravíssimo, né? Exatamente. Então, tu Punição tem uma gravíssima. perspectiva de um partido X lá tenta cooptar uma vaga feminina para isso, ele perde todo o DRAP, né? Ele perde todo o registro e aí você faz uma redistribuição do coeficiente eleitoral. Outra coisa que mudou, né, é a distribuição do coeficiente eleitoral, né? O Tribunal Superior Eleitoral, agora, há menos de 60 dias, né, regulou a questão do preenchimento da proporcionalidade. Tá, mas traduz um pouquinho mais. Coeficiente eleitoral, proporcionalidade... Vamos explicar um pouco melhor para o nosso... O que é o coeficiente eleitoral? O coeficiente eleitoral é o número de votos que o partido precisa ter, Tá. né, para construir o preenchimento de uma vaga Uma no vaga. Poder A Legislativo. quantidade de votos para ter direito a uma vaga na Câmara de Exatamente, Vereadores. exatamente. Tá, o que mudou? O que mudou? Primeira coisa é que antes, na eleição de 2020, Tá. tu tinha o direito a apresentar o número de vagas disputadas no Poder Legislativo. Pega uma Câmara de 9 vereadores, tu poderia apresentar 18 candidatos. Nesta eleição, é o número de vagas mais um. Portanto, é 9 candidatos, número de vaga é 9, então tu pode apresentar 10 candidatos. Desses 10 candidatos... Então diminuir a quantidade de candidatos. Diminuir o número de candidatos e com isso aumenta o coeficiente. Por menor número faz sentido, menor claro. número de candidatos, Vai ter aquela que ter mais voto. Aquela pessoa que se elegeu com 1.000 votos, em tese, nessa eleição não se elegeria
mais com 1.000 votos. E o que mudou, que é o que eu chamo do efeito da lei Tiririca, né? Porque o Tiririca, quando se elegeu deputado carregou federal, um monte de gente. carregou 5 deputados federais com ele, né? Mudou é que, primeiro, para te poder preencher a primeira rodada das vagas daquele poder legislativo, o partido tem que ter atingido 80% do coeficiente, tá bem? A segunda rodada é o coeficiente. E o que é o efeito Tiririca? O efeito Tiririca só faz que tu participe da distribuição da vaga se tu pessoalmente tenha atingido mais de 20% do coeficiente do teu partido político. Ah, entendi. Ou seja, um candidato que alguém da sua chapa tenha feito muito voto, mesmo que o partido tenha atingido o coeficiente, se ele foi muito pouco votado, não vai levar a vaga. E se o partido não tenha atingido o coeficiente, mas aquele candidato, de forma solitária, fez uma votação expressiva, que extrapolou os 20% do coeficiente, ele entra na distribuição de vagas. Nós vamos ver o contrário também acontece. Isso, nós vamos ver que isso aconteceu nos partidos, muitas vezes. Isso, nós vamos ver isso nos partidos da extrema esquerda, que tem candidaturas solos, e essas candidaturas solos não atingiam o coeficiente, mas faziam votações expressivas. Vou dar o exemplo de Santa Maria, que é a minha cidade. Santa Maria teve uma candidata vereadora, que foi a mais votada da cidade, mas nas eleições de 2020 a regra era 100% do coeficiente, e ela não assumiu na condição de vereadora. Até com os do Novo e coisa também andou acontecendo. Também a mesma coisa, né? exatamente. Interessante. Doutor, em termos de impulsionamento nas redes, mudou alguma coisa? Mudou a questão. Primeiro, eles regularam de forma mais efetiva, né? Não cabe em nenhum momento do processo legislativo, do processo eleitoral, impulsionamento negativo, né? Na pré-campanha, o impulsionamento ele se dá pelo CPF do candidato de forma moderada, e na campanha pelo CNPJ, dentro das regras de razoabilidade, né? Então, o que tu tem para controlar no impulsionamento é, primeiro, o conteúdo que tu publica e a forma que tu vai te dirigir ao eleitor. Porque o impulsionamento negativo, ele determina a aplicação de multa, né? E as multas no direito eleitoral nunca são multas baixas, né? Nós regulamos a multa mais baixa dentro do direito eleitoral em R$5.000, né? Uma pesquisa eleitoral divulgada sem o devido registro, e essa foi a primeira ação que eu tive procedente no Rio Grande do Sul agora, é uma multa de uma pesquisa eleitoral divulgada sem registros, numa rádio na região das Missões. A multa, ela começa em R$55.000, Eita, né? E a rádio foi brindada lá com uma multa de R$55.000. A rádio divulgou. Divulgou, né, uma pesquisa irregular. Mas isso faz tempo que não pode, os caras pediram. E se tu fizer isso, quer seja pelas redes sociais, quer seja pelo Facebook ou pelo WhatsApp, as pessoas se acham seguras através da... Porque a internet, ela te deu um meio de comunicação que tu não tinha antes, do mesmo se trata desse assunto. E as pessoas se acham blindadas, né? Não existe... Agora tem responsabilidade. Não existe blindagem, a responsabilidade é pecuniária e ela é criminal. Perfeito. Doutor, tu já falaste em passão, eu quero entender até que ponto a gente chegou sobre o uso da inteligência artificial. É uma novidade, né? Para todo mundo? Para todo mundo. Portanto, não existe decisão com relação a isso ainda, tá? Mas se toda vez que tu utilizar a inteligência artificial, tu tem que comunicar ao eleitor desta ação na tela, né? E existem restrições com relação ao uso da inteligência artificial, que é a alteração de voz, a construção de diálogos inexistentes com aquela pessoa, né? Que são coisas que, lamentavelmente, na política, acontece de se utilizar a imagem da pessoa com a voz da pessoa numa fala completamente desconexa daquilo que realmente é a realidade. O que é um perigo, né? Aí sim, realmente... E tem que responsabilizar. E o que as pessoas não se dão conta? Eu fiz uma ação esses dias numa cidade da região central do estado, que é a minha região, e tu consegue identificar o ponto da internet. Tu vai no imóvel da pessoa, né? E o que a autoridade policial sempre busca e o advogado busca? O que nós buscamos sempre primeiro é o telefone celular e os equipamentos de informática, né? Porque é ali que está efetivamente a instrumentalização das ações negativas daquela pessoa. Então hoje, antigamente nos mandados de busca, tu ia fazer a busca num imóvel. Hoje a autoridade chega para fazer a busca, a primeira coisa que ela quer é o telefone celular, porque ali tu constrói o bem ou o mal, né? E poder usar o telefone celular é saber usar ele com inteligência, ter discernimento, ter noção, sob pena de ser responsabilizado.
E propaganda de rádio e TV, doutor? Quando começa e o que mudou, se é que mudou alguma coisa nessa eleição? A distribuição das vagas, ela se dá pela bancada federal eleita em 2022, né? Então nós temos aí 2 partidos com um latifúndio na propaganda eleitoral, que é o PT e o PL. a federação do PT e o PL, né? Ela começa agora, dia 30 de agosto, né? E não houve grandes alterações, né? A questão da imagem externa, a questão da identificação, a obrigatoriedade de ter autorização para o uso de imagem, pessoas filiadas em partidos diversos não podem aparecer no programa eleitoral discorrendo em apoio a terceiros que não seja do seu partido político. Então, as coisas que já estavam determinadas nas resoluções anteriores foram referendadas agora em 2024. No todo, assim, doutorzinho, de uma maneira geral, digamos, o espírito das legislações normativas e portarias, qual é o limite do ataque ao adversário, digamos, né? Que é sempre um dilema das campanhas. Até onde se pode ir dentro da lei? Primeiro, assim, eu sempre digo, não existe almoço grátis, né? Uhum. Então, o legislador também não constrói a legislação sem uma interferência externa, né? A gente pode não dizer qual é o time de futebol da gente, mas todos nós temos um time de futebol, né? Uhum. E o julgador é no mesmo sentido, né? Eu sempre digo que a regra é o bom senso, né? Não avançar de forma demasiada, ter cautela na linguagem, saber direcionar o respeito que tu quer ter pelo respeito que tu vai construir, né? Sob pena de ser responsabilizado. Então, o direito eleitoral tem essa dificuldade, que ele é muito subjetivo na construção dos seus conceitos, né? E o conceito é cautela, o conceito é bom senso. A gente percebe muito bem que o eleitor, por exemplo, ele não quer essa polarização nacional que existiu na eleição passada, ele quer uma construção de projetos de ideias, ele está aberto na perspectiva de construir o voto dele com maior liberdade, né? E a radicalização, seja o polo que for, ela não é saudável em nenhum momento, né? Então, lá eu dou o exemplo, por exemplo, dessa questão do 8 de janeiro, né? Até é polêmico a gente falar disso. Eu acho um absurdo que o STF tem determinado com relação à aplicação das penas. Eu não estou aqui discutindo se as pessoas estão certas ou estão erradas, mas não existe um golpe ao Estado democrático de direito. Uma desproporcionalidade de fora de um governo que não estava nem no governo, tá entendendo? Então, se fosse fazer isso, iriam fazer em 31 de dezembro para trás. Daí tu termina querendo regular com a mão de ferro do Estado algo que tu não pode regular assim. Quer condenar? Condena por dano material, condena por uma prestação de serviço à comunidade, aplica uma multa, mas tu responsabilizar pessoas que estavam completamente desorganizadas há 16 anos de cadeia, há 15 anos de cadeia, 17, é absurdo. Né? E aí tu percebe, e eu chamo isso pro direito eleitoral. Quando tu vê as resoluções que foram construídas agora, em 2024, elas já estão sendo pensadas para 2026. Existiram alterações na resolução de já 2024, olhando lá na frente, que é um jogo ideológico para 2026, porque quem nos julga também ideologicamente é cooptado. Por mais que diga que não. Mas as pessoas se ofendem se tu diz isso. Mas o mundo é assim. Quer dizer, o senhor falou aí do limite do ataque, do bom senso, queria entender um pouquinho assim, o cardápio de armas jurídicas que mais ou menos são usadas, para quem está em casa nos ouvindo entender, quando um candidato é atacado, que tipo de arma ele tem? Tu disseste aí, direito de resposta, o que mais que ele pode fazer juridicamente? Primeiro assim, a gente se organiza muito antes das eleições como advogado eleitoral. Nós somos poucos advogados eleitorais aqui no Rio Grande do Sul. Nós que atuam efetivamente de forma diária nisso, nós não somos 20 advogados no estado, né? Então, é um jogo de xadrez. Então, tu tem que estar organizado na perspectiva, por exemplo, de identificar alguma ação irregular na cooptação de transferência de títulos, por exemplo. Eu poderia representar uma transferência de títulos antes da eleição, mas eu vou aguardar tu fazer o registro da tua candidatura para construir uma impugnação do teu registro, por exemplo, tá bem? Então, o jogo do processo eleitoral é um jogo de narrativa, em que tu busca a perspectiva do dano maior. Então, tu tem a ação de investigação judicial eleitoral, que é o que tu usa entre o registro e a diplomação. E o que o tribunal mensura nisso? O abuso do poder econômico e o abuso do poder administrativo.
que são dois pilares daquilo que tu trabalha. Por exemplo, um prefeito candidato à reeleição. O advogado da oposição vai trabalhar no quê? No abuso do poder administrativo, de poder regular a distribuição das demandas básicas do município, de não se utilizar da estrutura do município para gerar dividendo eleitoral e assim sucessivamente. O abuso do poder econômico, compra de votos, favorecimento, brinde. E a gente percebe que as pessoas falam que o político é corrupto, né? Essa é uma leitura completamente equivocada. A gente que trabalha direito eleitoral no dia a dia percebe que muitas vezes o eleitor também tem a perspectiva de achar que tem que ganhar alguma coisa nessa troca. E isso é um absurdo, tá entendendo? Então, não existe... problema cultural. Não, a nossa percepção ideológica dentro do Brasil com relação ao processo eleitoral, ela é completamente distorcida. Doutor, claro, eu atuo em campanhas na mesa da comunicação, né? E queria te ouvir um pouco, e fui vendo cada vez mais ao longo dos anos a importância de ter um jurídico nessa mesa estratégica para o bem e para o mal, né? Como um bom jurídico que entenda de direito eleitoral pode participar da estratégia, porque vem para o jogo da estratégia também, ou atrapalhar, às vezes, se não conhece do assunto também, né? A verdade é que eu faço direito eleitoral há 24 anos, né? Eu virei advogado eleitoral numa necessidade de militância partidária num momento da minha vida muito tempo atrás, né? Então, eu sempre digo, o advogado trabalha com narrativa. Existem ações que tu termina interpondo, em que tu sabe que a perspectiva de uma procedência ela é reduzida. Mas aquela narrativa, naquele momento político, numa construção, com o marketing, com a propaganda e com a publicidade, ela é importante, né? Então, tu termina mensurando isso, claro, com toda a responsabilidade de quem tem o dever de construir solução e não problema, né? Então... Um ato jurídico com significado político e comunicacional, né? Exatamente, que é o que eu digo. A gente já está trabalhando a questão do processo eleitoral. Quando a gente senta para construir uma assessoria jurídica de uma campanha, tu mensura todas as possibilidades. E na última linha tem que querer ganhar a eleição. A ação também, mas a eleição. E o que a gente tem percebido? Isso é lamentável dentro de um cenário maior, né? Se judicializou. Demais, tu olha hoje o processo eleitoral e as demandas viraram bom para o advogado, como eu digo, né? Mas se tu pegar uma narrativa do Brasil no cenário nacional... foi triste a última eleição. O Lula, que foi presidente, que reelegeu a Dilma, que foi preso em Curitiba, que aí o Michel Temer vem, derruba a Dilma, e aí o Michel Temer se atrapalha na caminhada dele, deixa de ser candidato à reeleição. Vem o Bolsonaro, em que se achava que seria pro cenário do Supremo, seria um bom presidente... Aí, para poder derrubar os Bolsonaro, entre aspas, se afasta a condenação do Lula e se traz o Lula para o cenário político de volta. Tudo isso é narrativa política, mas é narrativa que acontece jurídica. Dentro dos tribunais. E que é o que tu tem. Quanto menor a cidade, mais ideologicamente é Não, e na última eleição, com todo o respeito, seria um outro programa, né? Mas a quantidade de regulamentações sobre conteúdo, de decisões sobre conteúdo que a Justiça Eleitoral tomou, na perspectiva nacional, foi muito grande, né? Coisa de proibir tal assunto, não pode falar tal assunto, né? Aí foi longe demais, mas enfim. O STF tem instrumentalizado investigações contra colegas advogados por manifestação de opinião. Também é lamentável, e eu não estou discutindo se o STF é importante ou não. É óbvio que claro, não estou discutindo se o Tribunal Superior é ou não é importante. Mas as pessoas ficam até com medo de ter opiniões divergentes, porque não te permite mais ter opinião. E a judicialização do processo eleitoral é uma realidade. Eu, em 2020, ganhei uma eleição em que a minha candidata fez menos votos que os votos brancos e nulos. Mas eu consegui caçar os dois adversários e ela chegou na quinzena final das eleições como candidata única. E o medo é um péssimo ingrediente para a democracia. Sem dúvida. Ô, doutor, 2 ou 3 coisinhas rápidas no tempo que nos resta. Financiamento mudou alguma coisa? Se a pessoa ela pode contribuir para uma campanha, se ela quiser? A regra do financiamento é que tu, como pessoa física, não existe doação de pessoa jurídica, né? A regra é exclusivamente doação de pessoa física, é um instrumento mais contábil. O doutor Igor, que escreve o livro comigo, aborda este assunto. Doutor Igor Severo. Né? É 10% dos teus rendimentos declarados do ano anterior, né? Então tu não pode passar desse limite de doação, né? E o candidato pode doar 10% do limite do processo eleitoral. Segundo turno, muda muita coisa ou basicamente as regras se repetem? A regra é a mesma, a eleição é a mesma, o que altera
o lapso temporal do processo eleitoral que se reduz significativamente. No dia da eleição, algum procedimento, algum cuidado especial que o eleitor tenha que fazer? O que é o pode e não pode do dia da eleição? O pode e não pode começa dia 4, né? A partir do dia 4 é o último dia de carreata e ações políticas coletivas. Dia 5, sábado, caminhadas. E dia 6, exclusivamente a manifestação individual do voto. Né? O doutor Igor Severo escreve neste livro sobre contabilidade eleitoral. Me dá um panorama, assim, do que se trata, né? Da prestação de contas da campanha, o cuidado que você tem que ter com isso. A legislação não mudou com relação à exigência das 3 prestações de contas, continuam sendo 2 parciais e uma final. É obrigatória a movimentação financeira de todos os gastos de campanha por dentro da conta de campanha, né? É proibido a confecção ou distribuição de brinde ou materiais que possam determinar a compra de votos, né? E todo o sistema é regulado de forma eletrônica. Hoje tu pode abrir uma conta de campanha num banco digital, por exemplo, né? E a Receita Federal emitiu a nota, ela, com o fechamento das contas, ela faz batimento de nota com conta, com dinheiro de conta, e divergência é apontamento, divergência é multa, divergência é ressarcimento. Não basta ter um bom advogado eleitoral, tem que também ter um bom contador eleitoral. E nem todo mundo sabe fazer contabilidade eleitoral, que também é específico. É tão restrito quanto o direito eleitoral. Muda muito de campanha de cidade grande e média para cidade pequena, a dinâmica? Muda muito, né? Muda porque, na verdade, numa cidade pequena, tu consegue economicamente ganhar uma eleição, né? E isso faz toda a diferença, né? Então, tu termina... dependendo da tua estrutura econômica como candidato, isso faz... Na última semana eu vou lá e contrato 500 cabos eleitorais, pagando 100 pila para cada um. Compra de voto ainda é uma realidade? Nos municípios pequenos, sem dúvida. Infelizmente. Isso é uma realidade. E é uma realidade que, lamentavelmente, há de se dizer isso, o eleitor também, pela nossa cultura, quer se lucupletar, né? Eu, na eleição de 2020, eu fiz mais ou menos umas 30 ações de representação por compra de voto, né? Tive candidatos caçados. O eleitor que é comprado também paga por isso? Que se vende? Dependendo da situação, sim. Mas aí, eu sempre digo, o eleitor que vende o voto, ele vende para todo mundo e vota no terceiro, né? Então tem que mensurar muito. Mas tu pega um município com 5 mil eleitores e tu coloca lá 100 pessoas na rua na última semana pagando 100 pila para cada uma. O resultado econômico disso é baixo. Mas uma grande prostituição moral, sem inclusive. Dúvida, sem dúvida. Doutor, para fechar, quer dizer, a gente está tratando de aspectos regulamentares, né, do bom direito, mas eleição a gente nunca pode esquecer, que é uma frase velha, mas é que vale, é uma festa da democracia, né, é um bom debate. As pessoas têm que entrar para um período eleitoral, não com o espírito que às vezes meus coleguinhas de imprensa fazem, né, eleição, não, coisa boa, né, eleição, né, viver esse momento, nós vamos tratar dos nossos municípios, né. Minha opinião, primeiro... Eu me construí militando politicamente. Hoje eu trabalho de forma profissional nisso. É construir ideias, é discutir as demandas da cidade, é saber que o processo tem que ser justo, é entender que o sistema eletrônico ele também é confiável, que essa discussão de que a urna eletrônica não é confiável, ela é auditável, né? É uma nova realidade. Semana passada eu fiz uma convenção de um partido político que o voto era manual e eu me divertia, porque fazia muito tempo que a gente não tinha essa realidade, né? Mas é trabalhar para que o resultado seja positivo. Eu acho que essa é a caminhada. As pessoas brigam, as pessoas radicalizam as suas relações. E as pessoas não podem fazer isso no dia a dia da política. As pessoas brigaram nas suas famílias, as pessoas brigaram por causa de política, mas passou a eleição e a vida da gente segue. Né? Então é fazer do processo democrático realmente uma grande festa do processo eleitoral. E sem nojinho de política, né? Sem dúvida. Política tá... Doutor Robson Luizin, que com o Igor Severo publicou esse livro, Manual Prático de Direito e Contabilidade Eleitoral para as eleições de 2024. Sucesso aí na lida e na lida jurídica também e no resultado das eleições também. Queria agradecer a oportunidade, Kleber, me colocar à disposição, né? Eu acho que fazer direito eleitoral, fazer as eleições, participar do processo eleitoral, é votar em quem vai decidir a nossa caminhada no futuro. Também não dá para se omitir, não dá para votar em branco, escolhe um candidato e faz a caminhada. Escolhe direito, né? Exatamente. Obrigado, doutor. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. É bom esse cara. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.